Olá, pessoas! Todo mundo sabe, né, que para produzir um bom conteúdo é preciso você ter um bom microfone. Para isso eu comprei um Leson LS50, justamente pelo custo-benefício dele. Para ele funcionar, eu preciso de um pré-amplificador, né? Foi isso que eu fiz, esse amplificador temporário. Por enquanto, né, ele vai ficar sendo usado até eu poder comprar uma interface de áudio profissional. Bom, e para começar, eu vim aqui nesse livro da Analog Devices, né, o Systems Applications Guide, de 1993, que é um livro muito bom, né? Mostra os detalhes do processamento de sinais, desde a entrada até a saída de um conversor analógico digital. Dentro dele tem vários esquemas e dicas úteis na hora de montar esse tipo de circuito analógico. Na seção 8, ele mostra um esquema de um pré-amplificador de fonte única, que é exatamente o esquema que eu peguei para usar. Pelas características, né, você pode olhar que ele é um amplificador não inversor e com um ganho determinado pelo R1, R2A e R2B. Quando o potenciômetro está fechado, ele tem um ganho de mais ou menos 100, e quando ele está aberto, né, que está passando os 2.5K, ele tem um ganho de 10. Dizendo isso de outra forma, você está dizendo que ele tem um ganho de 20 a 40 decibéis. Um detalhe interessante aqui é que nem os resistores de precisão, nem o amplificador operacional deles precisa ser usado. No caso, eu vou usar o LM358 que eu tenho aqui. Um outro detalhe é que eu também tenho potenciômetro de 5K, então eu vou ter que ajustar o R2A para 560 ohms e o R1 para 56K para manter a proporção de ganho. Também eu quero um equalizador ativo com graves, médios e agudos para eu colocar logo depois desse pré-amplificador, né? Para isso eu usei esse circuito que está aqui. Esse aí que eu literalmente achei na internet, né? Pareceu bem simples. Apesar dele funcionar com uma fonte simétrica de 15 volts, a gente pode fazer uma adaptação nele para ele funcionar com fonte única, né? Só fazer um terra virtual ali no lugar desse terra. Uma outra modificação que eu tive que fazer é no caso dos potenciômetros. Ali ele está 100K, só que eu só tenho potenciômetro de 10K aqui. Eu tive que simplesmente trocar eles. Claro que isso vai mudar a frequência deles, né? Mas os valores do capacitor eu acabei mudando eles direto no LT Spice. E por falar nele, eu montei esses dois circuitos nele, além de uns detalhes que precisarem entrar para ele funcionar beleza. Vamos lá? Agora, chegando aqui no LT Spice, a gente já tem o circuito montado aqui, que eu já deixei ele montado já previamente. A questão aqui é que a gente tem a parte do pré-amplificador, que veio do livro, e a parte do equalizador, que veio daquele site lá que estava olhando no Google. E a gente tem a fonte de 5 volts, tem a fonte de corrente alternada para o teste transiente e duas fontes de corrente alternada. No caso, o ET-Spice, isso aqui é a fonte de corrente alternada dele. Nota que aqui tem uma diferença com relação àquele esquema do pré-amplificador, né? Esse circuitinho aqui, ó, esse filtro passa-baixo LC aqui. A questão desse filtro é que se você tem um pré-amplificador desse, ele, principalmente com um amplificador operacional, ele vai amplificar a onda de rádio. Você pode fazer um rádio AM em vez de um pré-amplificador. Então tem esse circuito aqui para cortar essa onda de rádio que entra aqui, né? Ela não passa nesse filtro. Por isso que eu tenho aqui uma onda senoidal de 1 MHz junto com a onda de 1 kHz para simular isso. Partindo para cá, a parte do equalizador, a grande mudança aqui é que lá naquele circuito esse equalizador ele funcionava com duas fontes de mais e menos 15 volts, né? Mas como eu vou usar o mesmo amplificador operacional sempre, né? Eu posso alimentar todo mundo com 5 volts. Só que é 5 volts mais e menos, né? Uma fonte só. Que eu quero colocar uma bateria de 9 volts para amplificar isso aqui, né? Um regulador de 5 volts nela. Para isso, o jeito é você pegar aquele terra, a entrada não inversora do amplificador operacional, a gente colocar um terra virtual, que chama esse divisor de tensão aqui com resistor igual, e esse capacitor aqui. A gente tem isso aqui que ele gera um 2,5 volts aqui, que ele simula como se você estivesse alimentando o amplificador operacional com uma fonte de positivo e negativo. Esse C14 aqui é só para cortar algum ruído, né? Tanto é que eu uso essa mesma terra virtual nos dois amplificadores operacionais. Esses equalizadores são filtro passa-baixa e
Aqui ele está com valores um pouquinho diferentes dos que estão lá no esquema, né? No caso, eu tive que ir ajustando esse valor dos capacitores e esse valor dos resistores para ele pegar o que eu quero que ele pegue, né? Por exemplo, como que eu ajustei isso aqui? No caso, foi a chamada simulação de corrente alternada, por isso que ela já está ligada aqui, o AC. Se eu rodar ela aqui e pegar cá no final do circuito, nesse capacitor aqui, eu vou ter um gráfico de como ele está respondendo de frequência, né? Que a gente vê numa escala logarítmica de 40, eu coloquei de 40 a 40 kHz. Você pode ver que ele responde razoavelmente, fica retinho. Quando ele chega para cá, ele tem uma queda de 3 dB aqui, que é de 20 kHz mais ou menos. Tá bem acima da faixa do falado, né? Tá bem tranquilo. Para eu testar isso, por exemplo, eu posso pegar esse potenciômetro e mexer na porcentagem dele, né? Se eu colocar ele numa determinada porcentagem, com 0, rodar de novo, no caso eu aumentei a resposta do filtro de grave. Em vez de ele estar naquele menos 20 dB, ele jogou mais uns 5 dB para cima o grave. Ah, mas eu quero jogar um pouquinho, mexer um pouquinho com esse grave. O que eu fiz aqui? Ao invés de fazer um monte de conta, eu só mexi no valor do capacitor. Por exemplo, se eu mexer no valor do capacitor, eu aumento mais para cá, né, para a parte grave. Pô, isso aqui foi uma beleza. Para quem não quer perder muito tempo com conta, isso aqui é uma beleza. E aí, com isso aqui funcionando, né, se ele está gerando esse gráfico, quer dizer que o pré-amplificador inteiro está funcionando, ele tem que passar por todo esse circuito, né? Aqui é um pulo. Agora aqui praticamente é só eu botar isso aqui numa placa e mandar ver. E para colocar numa placa, eu passei esse esquema do LT Spice para o IZDA. Fiz uma placa nele e depois de pronto eu gerei um PDF do esquema dessa placa, assim como o arquivo Gerber. No esquema final, a primeira diferença é o fato de eu só usar um dos amplificadores operacionais do LM358 na parte do pré-amplificador. O não usado é colocado numa configuração de ganho 1 e com a entrada não inversora ligada na voltagem referência. Se isso não for feito, ele pode oscilar e gerar ruídos. Outra coisa a se notar são os capacitores C5 e C6, que foram ligados em série pelos terminais negativos para formar um não polarizado de 120 microfarads, já que pelo LT Spice eu notei que a polaridade disso ficou meio ambígua. Daqui para frente, a outra diferença é o capacitor C12, que acopla a saída de áudio com a entrada de microfone de PC. O porém dessa entrada de microfone de PC é que ela pode ter uma voltagem de 5 volts nela, justamente para os microfones de headset. Nesse caso, a polaridade vai ficar meio ambígua, então eu fui seguro e decidi colocar um não polarizado ali também. Outra coisa é o 7805 aqui, que ele só está aqui para manter os 5 volts, que estava lá no esquema original, ele reduzir de 9 volts para 5 aqui. A placa foi feita de acordo com o que eu tinha para usar, né? Esse conector, os potenciômetros, resistores e capacitores. Um outro detalhe dessa placa é esse monte de trilha de cobre aqui, que é as trilhas de terra, que eu fiz isso desse jeito justamente para ajudar na redução de ruído. E, né, voltando a dizer, né, que tanto o arquivo Gerber dessa placa quanto o diagrama do esquema vão estar no GitHub do canal para vocês baixarem lá. E aqui a gente pode ver, né, o produto final, né, que eu fiz desenhando ela na mão, correndo num ácido. E dá para ver que ficou bem bonitinho, né? Ali deixando ela no cantinho. Agora eu vou pegar as peças e que eu já tinha separado elas, vou deixá-las na mesa para eu começar a montagem do circuito. Né, e fazendo a montagem, dá para perceber que eu deixei organizadas as peças na mesa e vou montando, né? Vou deixar aí um pouquinho para vocês verem o processo.
E no fim da montagem, o produto final ficou assim. Coloquei o negócio numa base de madeira. Tem um detalhe da frente aí pra vocês darem uma olhada. Mostrando agora um detalhe da placa, dá para ver que todos os componentes ficaram bem posicionados, bem separados, tá? Ficou bem bonitinho. Coloquei também o cabo da bateria e o cabo de ligar no computador. Agora, né, vamos fazer um teste nisso com algumas faixas de áudio que eu gravei no ambiente de ruído. Com tudo montado, vamos fazer um teste. Os microfones podem variar bastante, principalmente se a pessoa tem dinheiro para investir. E eu fui para uma solução mais custo-benefício, enquanto eu não posso ir para uma de maior qualidade. A questão da rejeição de ruído de microfone direcional é importante quando se está gravando, principalmente se a pessoa não tem um estúdio isolado acusticamente. E a diferença entre um microfone direcional para um não direcional pode ser a diferença entre a pessoa se distrair com barulho de fundo ou prestar atenção na voz da pessoa que fala. E com isso ficamos por aqui. E antes de você sair, considere dar uma curtida se gostou e se inscrever no canal para ajudar o humano por trás do microfone. Até mais!